Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da FIEP que tem o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação profissional. Ao meu lado está o presidente da FIEP, empresário e também nosso comentarista, Boega Gadelha. Doutor Gadelha, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, Sueli, obrigado aos telespectadores. Nós estamos aqui outra vez para conversar com todos vocês, mostrando a Paraíba e ao Brasil que nós também somos bons de formação profissional, tanto a Paraíba como o Brasil. Então, aqui na Paraíba, nós temos, além de várias outras escolas técnicas, nós temos a estrutura mais antiga, assim, mais consolidada, que é a do SENAI, pelo número de alunos que já formou ao longo de sua história. Nós tivemos aqui, no início, é uma escola de artes e ofícios lá em João Pessoa, que hoje, sem dúvida alguma, é a Escola Técnica Federal, que depois virou o Instituto Federal de Educação. E agora o Instituto Federal de Educação está crescendo bastante, mas no mundo inteiro a formação profissional, na sua maior escala, ela é feita pelo empresário, certo? Como aqui na Paraíba, como aqui no Brasil, a maior parte daqueles que se formaram, daqueles que adquiriram uma profissão, o fizeram no SENAI. Muito bem. Mas antes da gente dar sequência a essa conversa sobre educação profissional, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito de uma visita que o senhor recentemente recebeu aqui na Paraíba, que foi do cônsul da Coreia, foi isso? Foi isso. Como foi essa visita? Qual foi a finalidade da vinda dele? Nós estivemos com ele na última segunda-feira, e foi muito bom. Eles ficaram assim muito admirados com João Pessoa. Nós o recebemos na representação da FIEP lá em João Pessoa, lá no Cordão Encarnado, e ele ficou muito encantado com a cidade, porque eu falei que nós, na explanação inicial, eu disse que nós somos um estado pobre, dentro de uma das regiões mais problemáticas do Brasil, pela escassez de chuvas. Então fiz um relato breve para ele se situar. E quando ele foi falar, disse: olha, mas isso que o senhor está falando não confere muito com o que nós vimos. Nós ficamos num hotel fantástico, depois eu perguntei a eles onde eles tinham ficado no Hotel Manaíra, na Epitácio Pessoa, ou na Epitácio Pessoa não, na Edson Ramalho, digo melhor. E então eles disseram também que almoçaram num restaurante fantástico, não perguntei para eles, e sempre elogiando muito a capital do nosso estado. No dia seguinte eles iriam falar com o governador e foi muito interessante porque ele perguntou muito. A gente observa, a gente sabe que eles têm interesse em infraestrutura, em portos, em estaleiros, em ferrovias. Eu até apresentei a questão da ferrovia aqui da Paraíba, que passa em toda a espinha dorsal do nosso estado, e que ela hoje, já a concessão que foi dada à Transnordestina, ela foi devolvida ao governo através da ANTT. Eles protocolizaram lá na Agência Nacional de Transportes Terrestres a devolução dessa estrada que eles deixaram abandonada e que nós hoje perdemos boa parte dos trilhos, mas dá para recuperar, dá para fazer uma estrada fantástica. E eles mostraram muito interesse também em energia eólica e em energia solar. Falaram até que estão financiando uma energia solar, aqui uma usina de energia solar. Eu perguntei onde, eles que por enquanto não podia dizer, era um pouco de segredo, mas logo a gente iria ver. Eu perguntei se era a Rialto, porque a Rialto Energy está se instalando em Curemas e vai gerar 210 megawatts lá. Então, uma outra é fantástica que nós temos, assim, 2 usinas de energia solar no estado da Paraíba. Eu acredito que dá para fazer quase a metade do consumo do nosso estado. Tomara que essa seja uma usina grande, realmente, isso vai nos dar muita alegria e vai assegurar o nosso desenvolvimento. Muito bem, vamos agora entrar na conversa nossa sobre o SENAI.
O Senai ele foi criado em 1942 no governo de Getúlio Vargas. E de lá para cá já formou mais de 70 milhões de pessoas nas unidades fixas, móveis e até mesmo pela educação à distância. Inspirou a criação de instituições similares na América Latina, África e Ásia. Doutor Gadelha, o que faz o Senai ser um dos maiores complexos privados de educação profissional no mundo? Eu digo que as características de sua formação, ela é única, certo? Porque o presidente da República chegou para o empresariado e disse: nós queremos industrializar o país. O que faremos se não temos mão de obra qualificada? Os empresários pediram um tempo, e aí eram 5 federações de indústria, somente só tinha Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então juntaram-se e articularam um plano muito interessante, que foi esse de pagar 1% sobre a folha de pagamento. Eles se prontificaram, se ofereceram ao governo para pagar mais 1% de imposto para a formação profissional. O governo gostou muito e aí começou o Senai. Eles tinham como fonte inspiradora aqui no Brasil apenas a usina a escola dos ferroviários lá de São Paulo. Então eles viram mais ou menos aquele modelo e, lógico, começaram com metalmecânica, com eletroeletrônica, eletrotécnica. A eletrônica estava muito distante, certo? Mecânica, eletrotécnica, construção civil, então começaram com essas coisas mais primárias. E a verdade é que deu muito certo, né? Deu muito certo. Tanto que, como você falou, muitos países buscaram essa inspiração do Senai. Eu uma vez fiz uma apresentação do Senai na OIT e eles ficaram maravilhados. Eles disseram que aquela que é a forma realmente de se criar uma estrutura. Lamentavelmente, Celi, o pessoal fala que existe a caixa preta do sistema S. Eu nunca conheci essa caixa preta, porque em 46 foi criado o SESI, né? O SESI foi o próprio empresariado que aí procurou já o governo Dutra e disse a Dutra que queria cuidar da educação, da saúde e lazer do trabalhador, e mostrou que pagaria mais 1,5% sobre a folha de pagamento de sua indústria para criar o SESI. Então, criadas essas duas instituições, depois elas ficaram naquela dúvida se era pública, se era privada, mas na Constituição de 88 já ficou definido que era uma estrutura privada, certo? E depois o Supremo Tribunal Federal, no acórdão de 2014, ratificou isso com todas as letras, dizendo que é uma entidade privada, que os empresários buscaram pagar mais impostos até para criar essas entidades. Depois surgiu o SESC e SENAC, depois surgiu o SEST e Senado. SEST e Senado já foi depois da Constituição de 88, mas goza das mesmas prerrogativas, isso afirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal num acórdão do Teori Zavascki, né? Muita gente considera ainda essas instituições como órgãos governamentais. Por que essa associação? Essa associação é o seguinte, porque nós somos fiscalizados tanto pela CGU como pelo TCU. Até para desbastar essa ideia de caixa preta, nós todo mês nos reunimos, nós conselheiros do SESI e do SENAI, que tem assento no conselho, tem o representante do Ministério da Educação, o representante do Ministério do Trabalho, representante dos trabalhadores e 3 representantes de empresários. E nós entregamos para todos os conselheiros um demonstrativo de tudo aquilo que foi feito e com quanto foi feito, o que é que foi pago com aquele dinheiro. E mais, aí nós temos uma auditoria externa, temos uma auditoria de empresários, temos a fiscalização da CGU, que já em janeiro ela pede tudo, e do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então nós somos super fiscalizados ali, mas super fiscalizados mesmo. O CGU, TCU, auditoria externa, não há nada escondido, que a gente mostra as escâncaras assim, em todo mês,
Até uma vez o Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, numa discussão com o Armando Monteiro, lá em São Paulo, lá no jornal A Folha, ele disse: você pensa que eu não sei quanto o Senai tem, quanto o SESI tem? Ele disse: claro que você sabe que você tem representante nos dois, então você só é pegar e pedir a seus... E mais, também a CNI tem representante, faz a reunião do Conselho Nacional, que consolida as contas de todos os regionais, e aí tem representante do MEC, representante do Ministério do Trabalho, representante do INSS. A confusão, e tem 6 representantes dos trabalhadores, a confusão que eles fazem é porque o INSS faz a arrecadação para nós, e ele cobra 3,5% para arrecadar, certo? 3,5% de toda a nossa receita, nós, para administrar o Senai, só cobramos 1%. E o INSS cobra 3,5% só para arrecadar, certo? Então, toda a responsabilidade administrativa é da Federação das Indústrias e, no entanto, o INSS leva mais do que a gente. De tal maneira que isso dá a ideia de uma coisa pública. E, ademais, porque nós somos fiscalizados pelo CGU e TCU. No acórdão do Supremo, ele diz que nós temos que ser fiscalizados pelo TCU na atividade finalística. Quer dizer, se o dinheiro vem para a educação, tem que saber se o dinheiro foi aplicado na educação. Se vem para a saúde, saber se foi aplicado na saúde. É dessa forma e por essas razões que às vezes confundem, mas nós somos uma entidade privada, o Supremo julgando uma questão exatamente do SEST, ele diz o seguinte, né, que os empresários são autogestores dos seus próprios recursos. Isso foi a unanimidade do Supremo Tribunal Federal que aprovou, de tal maneira que não há que confundir, não há o que confundir, é realmente uma entidade privada. Ok. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho conversando hoje sobre educação profissional. Até já! Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações... Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que hoje estamos falando sobre educação profissional. O Senai ele possui mais de 1.000 unidades fixas e móveis em todo o país. E aí, doutor Gadelha, eu lhe pergunto, existe capacidade física e técnica de atender todos os segmentos industriais no Brasil? Sim, Sueli, existe, porque inclusive nós trabalhamos em rede, certo? Então, aquilo que nós não temos aqui, nós buscamos em outros Senais. Por exemplo, agora... Todo estado tem um departamento regional do Senai. Todo estado tem um departamento regional e alguns têm especificidade, têm expertise em áreas que nós não temos. Por exemplo, nós cedemos a nossa unidade móvel de calçados há bem pouco tempo para o Maranhão, porque nós temos 6 carretões, certo? Nós temos 8 unidades fixas, 8 escolas fixas, e usamos alguns prédios públicos também, e temos 80 unidades móveis. Então, nessas unidades móveis, nós temos 6 carretões, que são autotransportáveis. Aí então nós temos comandos elétricos, temos eletroeletrônica, nós temos calçados, panificação, construção civil e são 6 carretões, eu acho que a outra é de informática. Então nós saímos aí pelo estado, a gente tem umas que são em containers, nós colocamos os containers em algum sindicato, algum próprio da prefeitura, de uma igreja, enfim, todos querem formação profissional. Nós não temos problema nenhum em chegarmos e tirarmos os equipamentos de cima
pode ser um baú F4000, uma Mercedinha, um baú pequeno, leva os contêineres, a gente põe aqueles contêineres, abre, tira, vamos dizer, máquina de costura. No momento que você tira a máquina de costura, a tampa do contêiner se transforma numa mesa de corte. Então se corta o tecido ali em cima e tal, de maneira que essas unidades móveis prestam um relevante serviço. Nós atingimos, em média, 165 municípios a cada ano com as nossas unidades móveis. E isso dá uma formação profissional interessantíssima, porque, por exemplo, mecânica de motocicleta, foi quando começou essa disparada de motocicleta, foi um problema. Como é que a gente ia preparar mecânicos para consertar tudo isso? Porque tinha nas fazendas, aí a gente começou a atender às solicitações, às demandas e começamos a fazer. Agora nós vamos criar um call center, vai ficar bem mais simples para todos serem atendidos através do call center que a gente leva aí às escolas. Mecânica de refrigeração, porque hoje todo mundo tem um split, todo mundo tem um freezer e precisa ter conserto ali no local onde ele mora. Então nós damos os cursos também de mecânica de refrigeração, de embutidos inocurados, enfim, de calçado, de construção civil, de eletrônica, de eletrotécnica, de informática, de alimentos, panificação, pizzaiolo. Então, todas essas profissões a gente vai dar os cursos nas cidades, no interior, e isso é muito bom porque você vai disseminando a prática, a convivência das pessoas com as coisas da modernidade. E agora, cada vez mais, está ficando mais complexo, você tem que fazer microcomputadores, tem que fazer conserto de smartphones. Nós estamos fazendo até um convênio com o Ministério Público do Trabalho para a gente formar pessoas jovens que têm aptidão para consertar smartphones, certo? Porque é até uma exigência do Ministério Público, ele também quer a modernidade, quer avançar nesse segmento. E nós vamos fazer esse convênio e vamos treinar as pessoas para isso. Pesquisas apontam, doutor Gadelha, que o mercado asiático e europeu, eles estão supervalorizando os profissionais técnicos, principalmente pelo perfil dos produtos que eles estão produzindo e exportando. O senhor acredita que essa seja uma tendência global? Sim, é uma tendência global. E eles importam, inclusive, muita gente do Brasil. Tem muita gente do Brasil aqui trabalhando na Microsoft e outras empresas lá do Vale do Silício. Nós temos muita gente boa aqui no país. E nessa formação profissional, Sueli, nós fizemos, eu já assisti assim, 3 disputas bem acaloradas, uma em Londres, uma em Leipzig, na Alemanha, e outra em São Paulo. Em Londres nós ficamos em 5º lugar, a Coreia sempre em primeiro, era Coreia, Japão, Taiwan. Aí em Leipzig, na Alemanha, nós ficamos em 2º lugar. E em São Paulo, o ano atrasado, nós ganhamos o 1º lugar. Pela primeira vez, mas a gente está sempre ali bordejando, de 5º, 2º, 3º, de tal forma que este ano vai ser em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, e vai ser também mais uma disputa. De certa forma, o Brasil até participou da organização lá de Abu Dhabi, porque lá ele não tem muita experiência. Eu uma vez perguntei em Dubai a um chefe de governo, coordenador de técnico do governo, eu perguntei pela formação profissional. Ele disse, eu não já disse que nós mandamos os nossos economistas fazerem cursos lá, nossos engenheiros nos Estados Unidos, na Inglaterra? Digo, não, mas eu estou falando da outra formação profissional, da de nível médio, de técnicos. Aí ele disse, não, isso aí a gente importa tudo da Índia, já pronto. A gente aqui não faz formação profissional. E eu não sei por que Abu Dhabi resolveu centralizar essa Olimpíada. E nós vamos até para lá ver, porque nós brasileiros temos ajudado muito a eles, que eles vieram ver a de São Paulo, e como sempre o Brasil faz umas apresentações muito bonitas,
como fez nas Olimpíadas, fez também na World Skill, que é a Olimpíada Internacional de Formação Profissional. Então eles pediram apoio a nós para que os brasileiros pudessem ajudá-los a fazer uma Olimpíada no nível da que foi feita em São Paulo. Ok. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas continue ligado, o programa Paraíba Tem volta já já, hoje conversando sobre educação profissional. A gente volta no instante. A FIEP realizou em Campina Grande um encontro com empresários para apresentar a estrutura da área de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Na ocasião, os empresários conheceram estudos especiais através de dados e informações da sondagem industrial que norteiam o desenvolvimento em prol da indústria. Quando você consegue respaldar as suas decisões com base em informações, inclusive científicas, né, aí é extremamente interessante no sentido de ter resultados mais assertivos. A sondagem ela é feita no país inteiro. É possível comparar o que está acontecendo na Paraíba com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também é muito importante para a ação da federação. Ou seja, a federação faz uma defesa de interesse e ela precisa conhecer quem ela está defendendo. E a sondagem permite essas informações. FIEP, apoiando o desenvolvimento e a competitividade industrial. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje falando sobre educação profissional. Doutor Gadelha, além de presidente do Sistema Indústria da Paraíba, o senhor também é primeiro diretor financeiro da Confederação Nacional da Indústria. Eu lhe pergunto, diante deste cenário econômico, né, e político do país, como é que vem atuando a CNI juntamente com as outras federações no Brasil? A CNI tem se reunido constantemente com as outras federações, tem se reunido com os parlamentares dos estados, inclusive nós também aqui nos reunimos com os parlamentares do estado da Paraíba, porque nós desejamos aprovar as reformas que são favoráveis ao desenvolvimento do país. A reforma trabalhista, essa tem avançado muito e eu tenho muito interesse que a reforma tributária também entre em votação o mais rápido possível, em discussão e em votação, porque a reforma da Previdência, essa eu acho muito complexa, acho muito complicada ela chegar até lá, está havendo muitos problemas, sobretudo por conta desse tumulto político, né? A política eu acho que é o motor da economia, e ele tem proibido, porque o país tem muito dinheiro no Tesouro Nacional, mas a economia brasileira mesmo não circula, ela não gira, porque as pessoas estão com medo de investir, as pessoas têm uma certa reserva financeira, dizem, olha, eu não vou arriscar, até quando isso se acomodar. Mesmo assim, o país está crescendo, né? Mesmo assim, o país está crescendo. E eu digo a você que a federação a CNI e as federações acompanham 24 horas por dia. Eu digo 24 horas mesmo, porque se for votada 3 da manhã, os nossos técnicos estão lá. Alguns presidentes de federação também, às vezes, são chamados, dependendo da força que ele tem naquela votação, junto ao relator, ou convencer as pessoas de que aquilo é benéfico para o Brasil. Há uma participação significativa da Confederação Nacional da Indústria, a nossa CNI, que está sempre presente e lidera todos esses movimentos brasileiros. Eu digo a você que a CNI é realmente a entidade que frequenta e que conhece os parlamentares, que conversa com todos eles,
em busca de encontrar uma reforma que dê uma calma maior ao país, que dê uma tranquilidade, um relacionamento melhor entre o gestor e vamos dizer, e o servidor de uma instituição. A CNI está sempre buscando essas melhores práticas do trabalho, as melhores práticas de gestão e, sobretudo, um melhor ambiente para o país ser competitivo. Porque o nosso objetivo é ser competitivo com o mundo. E a gente está vendo, eu estou sentindo até uma desglobalização no mundo. Ele se fechando um pouco e fazendo um protecionismo exagerado, certo? Então, protecionismo sempre existiu, mas agora está ficando muito, muito mais forte. O americano mesmo está fazendo em larga escala esse protecionismo para ver se ele faz sua economia, que é muito grande, girar por completo internamente com as suas forças, com seus próprios recursos e, lógico, um relacionamento diminuído com as outras grandes nações fornecedoras, como é o caso da China, da Coreia, sobretudo dos asiáticos, China, da Coreia, Vietnã, Japão. Então, sobretudo, os asiáticos, eles procuram diminuir a presença desses países dentro do território norte-americano. Muito bem, a gente já vai caminhando então para o finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje. Vou deixar aberto para suas considerações finais. Eu quero dizer aos telespectadores que, falando de formação profissional, é fundamental. Podem procurar o Senai. Nós temos condições, e agora a educação brasileira ela vai ter um novo formato. Você faz em um turno a educação normal, a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, e no contraturno você fará um curso profissionalizante. Então nós temos o curso profissionalizante que lhe interessa, porque apenas 30% dos que terminam o ensino médio vão para as faculdades, e o outro fica com o ensino médio, mas sem uma profissão. Então nós damos uma profissão que é o caminho mais curto para você conseguir um emprego. Sem dúvida nenhuma, se você sabe mexer com algum desses instrumentos sofisticados que temos hoje no país, ou mesmo máquinas pesadas, máquinas de costura, caldeiras, enfim, se você sabe mexer com essas coisas, você terá um emprego muito mais fácil do que aquele que apenas fez o ensino médio. Não, eu tenho um ensino médio e faço qualquer coisa. Não, é bom que você saiba fazer bem uma coisa, certo? Você seja expert, por exemplo, em conserto de microcomputadores, que você seja expert em conserto de televisões. Então, isso gera emprego e gera renda. Então, você já tem a capacidade de viver por conta própria, sendo um empresário individual. Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço ali a você e aos nossos queridos telespectadores, a quem mando um abraço a todos aqueles que têm a paciência de nos escutar e às vezes até de dialogar conosco pelas ruas, nos encontros que temos por aí. Ok. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você quiser enviar sua sugestão, opinião sobre o programa, entre em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever os programas Paraíba Tem, você já sabe, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá! Até lá!